Olá a todos, como eu disse na aula anterior, agora eu vou fazer algumas questões comentadas sobre o uso do conceito de potência e rendimento. Primeira questão comentada. Uma força F de intensidade 20 newtons é aplicada a uma caixa, deslocando-a 3 metros na direção e no sentido da força. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Então, separando as informações que eu tenho aqui no problema, eu tenho um objeto qualquer, tá? Que eu tô colocando aqui uma caixinha, né? Que vai sofrer um deslocamento de 3 metros. Quando eu aplico sobre essa caixinha uma força cuja intensidade é de 20 newtons. E essa força foi aplicada no mesmo sentido aí do deslocamento. E aí eu sei o valor da força. Se eu sei o valor da força e eu sei o valor do deslocamento, eu já sei calcular qual foi o trabalho desenvolvido aí por esse corpo nesse trajeto. Esse trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Tanto faz escrever D ou ΔS, ok? O trabalho, portanto, vai ser 20 a força, o deslocamento 3, portanto, eu vou dizer que esse trabalho corresponde a 60 joules. Mas o problema me deu outra informação. Ele me disse que o deslocamento ocorria em 4 segundos. Então, eu sei quanto tempo demorou para ele se deslocar, em quanto tempo o trabalho foi realizado aí sobre esse corpo. O problema quer que eu calcule a potência. Para calcular a potência, eu preciso lembrar das expressões da potência. E a primeira que eu defini para vocês era que potência era a relação entre trabalho e tempo. Quanto mais tempo um objeto demora para realizar um trabalho, menos potente ele é. Quanto menos tempo ele demora para realizar o trabalho, mais potente ele é. Por isso que o tempo é inverso aqui à potência. Quando um aumenta, o outro diminui. Eu sei o valor do trabalho, então eu acabei de calcular. O trabalho foi 60 joules. O intervalo de tempo foi 4 segundos, portanto, eu vou dividir 60 por 4, o que vai dar 15. Joules por segundo, nós definimos como sendo watts. Agora, eu vou deixar para vocês a apresentação do PowerPoint, que realmente fica muito mais bonitinha do que esses rabiscos todos que eu costumo fazer, tá? Quando eu tô usando aqui a minha lousinha. Então, aqui tá desenhado o bloco, tá desenhado a força que vai deslocar esse bloquinho. Separei os dados, força, deslocamento, tempo. Usei a expressão do trabalho como força vezes deslocamento, calculei o trabalho, usei a expressão da potência como trabalho por tempo e descobri a potência média desenvolvida. Exemplo 2. Um guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa 5 vezes 10 ao quadrado quilogramas do chão, até uma altura de 5 metros em 10 segundos. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a potência do motor do guindaste nessa operação. Vou fazer os rabiscos aqui com caneta e depois eu coloco a resolução organizada do PowerPoint. Então, informações. É um guindaste que está erguendo, então significa que é um objeto que vai ter um deslocamento para cima. Forças atuando nesse objeto. Ele tem massa, portanto, ele tem peso. E tem alguém, ou melhor, um guindaste, puxando esse corpo para cima com uma força F, de tal forma que a velocidade dele é constante. Ter velocidade constante significa que não tem aceleração, certo? Velocidade constante significa aceleração zero. De acordo com a segunda lei de Newton, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. O corpo está se deslocando para cima, ok? Então, quem seria a força resultante? F menos P.
F menos P é igual a M vezes A, mas ele não tem aceleração. E eu sei que ele não tem aceleração porque o problema disse que a velocidade era constante. Se ele não tem aceleração, força menos peso é igual a zero, porque massa vezes zero dá zero. Portanto, a força que o guindaste tem que fazer para erguer ele com velocidade constante corresponde ao peso desse corpo. E nós sabemos calcular o peso. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. O enunciado do exercício traz para nós o valor da massa. Então, se eu olho lá no enunciado do exercício, eu tenho, ó, a massa é 5 vezes 10 ao quadrado quilogramas. O problema também me deu o valor da aceleração da gravidade. Olha lá, ó, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou pegar esse 5 vezes 10 ao quadrado e vou multiplicar pelo 10 da aceleração da gravidade. Eu vou chegar num valor que é de 5 vezes 10 ao cubo. Unidade de força, newtons, ou 5.000 newtons. Para que eu quero isso? Eu tenho a força, que eu acabei de calcular, e pelo enunciado do exercício, eu tenho a altura, que é o deslocamento. Então, eu vou calcular o trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. A força é 5 vezes 10 a terceira, o deslocamento é 5, portanto, o trabalho vai ser 5 vezes 5, 25, 25 vezes 10 a terceira, joules. Ok? Mas ele realizou esse trabalho em 10 segundos. Se eu tenho trabalho e eu tenho o tempo, com essas informações, eu consigo descobrir a potência, que é a pergunta ali do meu exercício. Potência é trabalho realizado durante um certo intervalo de tempo. O trabalho foi de 25 joules, 25 vezes 10 a terceira joules, e o intervalo de tempo foi 10 segundos. 25 dividido por 10 vai dar 2,5 vezes 10 a terceira joule por segundo. Joule por segundo é watts. 10 a terceira, eu posso usar a letrinha K. Então, a potência é de 2,5 quilowatts. Esse é um jeito de resolver o exercício. Eu vou resolvê-lo de outra maneira também. Deixa eu apagar esses rabiscos. Vou resolver esse exercício de um outro jeito. Desculpa, eu não vi que não dava para ver o enunciado inteiro aqui na tela. Mil perdões, pessoal. Um outro jeito de eu resolver esse exercício inteiro é o seguinte. Eu posso pensar que o guindaste está erguendo esse objeto aqui do chão até essa altura que ele disse no enunciado ali, de 5 metros, tá? Então, o guindaste vai erguer isso. Como a velocidade é constante, isso é, a velocidade é sempre a mesma o tempo todo, a variação da energia cinética no percurso é zero. Por que a variação da energia cinética é zero? Porque nós sabemos que energia cinética é mv² sobre 2. Se a velocidade não muda, porque a velocidade é constante, a variação da energia cinética também é zero. Porque, afinal de contas, se não variou velocidade, não variou energia cinética. Mas eu sei que à medida que ele sobe, esse objeto está modificando a altura dele. Se ele modifica a altura dele, isso significa que ele tem uma variação de energia do tipo potencial gravitacional. E nós sabemos calcular a variação de energia potencial gravitacional. De que maneira nós calculamos a variação de energia potencial gravitacional? Ela é mg ΔH. Energia potencial
eu defini como sendo mgh. A massa não muda na subida, a gravidade não muda na subida. O que está mudando quando um objeto sobe é a altura. Se a altura está mudando, portanto, o que promove a variação da energia potencial gravitacional é a variação da altura. Nós conseguimos calcular essa variação de energia potencial gravitacional. A massa está lá no enunciado, 5 vezes 10 ao quadrado. A aceleração da gravidade está no enunciado, aqui, ó, gravidade 10. A variação da altura está no enunciado, 5 metros. Desculpa que eu fiz a resolução agora há pouco, não dava para ler essa parte, mil perdões. Então, eu tenho a altura, é 5. Com isso, eu descubro a variação da energia potencial gravitacional. 5 vezes 5, 25. Conservo 10 e somo as bases. Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Unidade de energia, joule. Tá, mas ele não quer isso. Ele quer a potência. Eu sei que potência é trabalho sobre tempo. Mas eu também sei que trabalho pode ser definido como variação de energia. E eu sei qual energia variou. Variou a energia potencial do tipo gravitacional. Então, eu vou dizer que a potência é a variação da energia potencial gravitacional, que é 25 vezes 10 a terceira joules, dividido pelo tempo, que está lá no enunciado do meu exercício, lá no outro cantinho. Deixa eu riscar ele, perdi a caneta, mas ele está lá no cantinho, ele vale 10 segundos. Tá aqui no comecinho, ó, 10 segundos. 25 dividido por 10, 2,5. Vezes 10, a terceira, joule por segundo. Joule por segundo é watts, 10 a terceira é o K minúsculo, portanto, a potência é de 2,5 quilowatts. Não é quilowatt-hora, hein? Potência apenas em quilowatt. Vou apagar meus rabiscos, ó. Vejam, eu fiz a resolução de duas maneiras, que na verdade é a mesma, né? Mas uma eu pensei direto no conceito de trabalho, como força e deslocamento, e na outra eu pensei no conceito de variação de energia. Tô descartando aqui os meus rabiscos, tá? E eu vou deixar apenas a resolução do exercício feita aqui no PowerPoint para vocês, mais bonitinho. Eu usei o conceito de força, né, na minha resolução do PowerPoint. Como ele subia com velocidade constante, ele não tinha aceleração, então a força F do guindaste correspondia ao peso do corpo que estava subindo, que era m vezes g. Eu tinha a massa no enunciado, eu tinha a aceleração da gravidade, eu calculei a princípio a força. Tendo a força, o deslocamento e o tempo, eu já fui direto para a expressão da potência, como trabalho vezes tempo, substituí o trabalho por F vezes D, e aí eu fui trocando apenas os valores para calcular essa potência, ok? Eu vou fazer sempre uma resolução rabiscada e uma resolução organizada, tá? Um motociclista parte do repouso numa superfície horizontal. Considere a massa do sistema motopiloto M maiúsculo, igual a 200 kg. Despreze qualquer resistência ao movimento e suponha que o motor exerça uma força constante e paralela à direção da velocidade. Após percorrer 200 metros, a moto atinge 72 km por hora. Determine a potência média da força motora no percurso referido de 200 metros. Item B, a potência instantânea quando se atinge a velocidade de 72 km por hora. Para resolver esse exercício, eu vou usar vários conceitos já vistos, várias expressões já vistas por vocês. Eu vou só pôr uma figura aqui com os dados organizados já para gente. Então, eu sei que tem uma moto que se desloca 200 metros. Eu sei que a moto partiu do repouso, então a velocidade inicial dela é 0, quando o tempo inicial era 0. Eu sei que a moto mais o piloto tem massa m, e depois de percorrer esses 200 metros, num instante t que eu não sei quanto vale, a moto vai estar com uma velocidade de 72 km por hora.
Como os quilômetros por hora que aparece aqui não faz parte do sistema internacional, a primeira coisa que eu fiz, já para colocar aqui na figura, foi a conversão dessa unidade. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu sempre divido por 3,6. 72 dividido por 3,6, isso vai dar 20 quilômetros por hora. Vejam, tinha uma velocidade 0 no início, tem uma velocidade de 20 metros por segundo no final. Percorreu 200 metros. E o problema é saber a potência. Para eu saber a potência, eu preciso descobrir variação de energia por tempo. Eu já posso pensar, olha, variou a energia cinética. Ótimo. Foi de 0 para 20. Mas eu tenho quanto tempo ela demorou para fazer isso? Eu não tenho. Então, eu não consigo descobrir a potência simplesmente sabendo variação de energia cinética ou sabendo apenas variação de velocidade. Então, eu vou usar para calcular a potência média, trabalho, que é força vezes deslocamento, dividido pelo tempo. Ok, eu tenho deslocamento, mas eu não tenho a força e eu não tenho tempo. Então, por onde eu vou começar esse exercício? Como eu tenho velocidades e deslocamento, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a aceleração. De que maneira eu vou fazer para descobrir essa aceleração? Eu vou usar Torricelli. O que me diz a expressão de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Eu tenho a velocidade final, é 20. Eu vou levar ao quadrado. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0, que ao quadrado vai dar 0 mesmo. Mais 2 vezes, eu não tenho a aceleração, mas eu tenho o deslocamento da moto, que é de 200 metros. Então, a figura me ajuda muito a resolver o exercício. Daqui eu tiro que 20 ao quadrado dá 400. 2 vezes 200 vezes A me dá 400A. Então, eu fico com 400 igual a 400A, o que vai me dar uma aceleração que vale 1 metro por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Para que eu quero aceleração? Para achar a força. Força é massa vezes aceleração. Eu tenho a massa do motociclista e da moto juntas. Ele me disse que a massa é 200 quilogramas dos dois juntos. Então, a massa 200, a aceleração eu acabei de calcular é 1. Com isso, eu descobri aqui a força. Tá, mas se eu tenho força e agora eu sei também do enunciado o deslocamento, eu consigo descobrir o trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. A força eu acabei de calcular, 200. O deslocamento foi de 200. 200 vezes 200 vai me dar 40.000. Unidade do trabalho, joule. Tá, mas para calcular potência, eu preciso ter algo além disso, que é o tempo. Como eu vou fazer para achar esse tempo? Eu vou usar a expressão do Voat. V igual a V0 mais AT. Velocidade final, 20. Velocidade inicial é 0, então isso aqui sumiu. A aceleração é 1. E o tempo que ele demorou para fazer o trajeto é o que eu vou descobrir. Portanto, 20 é igual a 1t, o t vai ser 20 segundos. O que significa que se o t aqui era 0 e o t aqui é 20, o meu delta t nesse percurso é de 20 segundos. Agora que eu tenho o trabalho e eu tenho o intervalo de tempo, eu consigo calcular a potência. A potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Os 40.000 joules dividido pelos 20 segundos. 40.000 dividido por 20 vai me dar 2.000. Unidade da potência, joule por segundo, que eu escrevo como watts. Se eu quiser, 3 zeros é 1.000, e eu posso trocar esse 1.000 pela letrinha K e dizer que a potência é de 2 quilowatts. O item B é bem mais simples. Ele quer saber a potência
instantânea, quando a velocidade é de 20 km por hora. 20 km por hora é 20 metros por segundo. Então, qual que é a potência desenvolvida por ele nesse instante? Se eu sei a força, 200, e eu sei a velocidade, eu vou lembrar que eu posso calcular a potência instantânea como sendo força vezes a velocidade média, ou força vezes a velocidade naquele instante. A força é 200, a velocidade é 20, 200 vezes 20 vai me dar 4.000, ou 4 quilowatts. Se eu usar aqui a velocidade no instante, essa potência eu vou chamar de potência instantânea. Com isso, eu fiz mais um exemplo, sem rabiscos aqui, né? O próximo exemplo, peraí que eu vou... Resolução, eu tenho mania de pôr e esquecer de apagar a resolução. Então, vamos lá. Um bloco de 15 kg de massa repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito. No instante t0 igual a 0 segundos, passa a agir sobre ele uma força cuja potência é dada em função do tempo, conforme o gráfico seguinte. Desprezando o efeito do ar e supondo que a força referida seja paralela à mesa, determine. E eu não coloquei as perguntas do problema. Ai, meu Deus, desculpa, pessoal. O problema quer saber o trabalho realizado nos 40 segundos, nos primeiros 40 segundos, e o problema quer saber com que velocidade ele está no final desses 40 segundos. Eu não falei nada sobre gráfico, mas eu posso lembrar que os gráficos em física, para nós, eles têm significado. Ou a inclinação deles tem algum significado físico para nós, ou a área é que vai ter algum significado físico para nós. Aqui, eu vou pensar na parte mais simples do gráfico, que é onde eu não tenho inclinação nenhuma, tá? Aqui, ó, eu não tenho inclinação. Se eu não tenho inclinação, essa inclinação aqui não vai ter nenhum significado físico para mim. Então, eu vou pensar na área aqui embaixo dessa figura, para ver se a área abaixo dessa figura, entre a reta e o eixo do T, se ela tem algum significado físico. Como é que eu calculo a área dessa figura? É base vezes altura. A base corresponde ao ΔT. E a altura corresponde ao valor da potência. Então, a área vai ser numericamente igual à potência, que é a altura, vezes a base, que é o intervalo de tempo. Potência vezes intervalo de tempo, será que isso tem algum significado físico para mim? Se eu lembrar da expressão de potência, potência é trabalho dividido por tempo. Se o tempo está dividindo e eu passo ele para o outro lado multiplicando, eu fico com trabalho igual a potência vezes tempo. Ou, se eu quiser, trabalho é o mesmo que variação de energia. Então, eu posso dizer que potência vezes tempo é variação de energia. Lembra, potência em quilowatts. Tempo pode ser em horas, ó, quilowatt-horas, unidade da energia elétrica. Isso pode me ajudar a lembrar, tá? Se é válido para esse pedacinho do gráfico, que a área é o trabalho, que a área é o mesmo que a variação de energia, isso tem que ser válido para o gráfico inteiro. Então, se eu descobrir a área aqui do gráfico inteiro, eu descubro, portanto, o trabalho realizado nos 40 segundos, que é o que o problema quer. Vou apagar os rabiscos e deixar minha resolução em PowerPoint. Está faltando as perguntas, mas eu já disse para vocês que uma delas era o trabalho e a outra a velocidade. Então, eu vou calcular a área da figura toda. Eu calculei como sendo a área de um trapézio. Vocês podem calcular como a área do quadrado aqui, né? Do retângulo, na verdade, mais a área do triângulo, tanto faz. A área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior, 40. Base menor, do 20 até o 40, tem 20.
Então, 40 a base maior, 20 a base menor. A altura, 100. Dividido por 2, com isso, eu achei o trabalho. Fazendo as continhas, 3 vezes 10 a terceira joules. Como eu comentei com vocês, no item B, ele quer saber a velocidade no T igual a 40 segundos. Nós sabemos que trabalho é o mesmo que variação de energia. E o que está variando nesse caso é a velocidade do corpo. Então, eu sei que se trabalho é variação de energia, ele é a energia cinética nos 40 segundos, menos a energia cinética quando ele partiu do movimento no instante t igual a 0. Variação de energia cinética, ó, energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa, eu tenho do enunciado do exercício, é 15. Eu tenho o trabalho, porque eu calculei no item anterior, é 3.000. Então, eu sei as massas, eu sei o trabalho. O problema me diz que o corpo partiu do repouso, ó, uma massa repousa. Se repousa, a velocidade inicial é 0. E o problema no item B quer saber quanto vale a velocidade nos 40 segundos. Então, agora é só substituir, ó, o trabalho por 3.000, a massa por 15, isto é o que eu quero saber, ao quadrado sobre 2. Isso tudo aqui vai sumir, porque ele partiu do repouso, então, é 0 ao quadrado, vezes m, que dá 0, dividido por 2 dá 0, isso aqui some. Então, eu fico com 3 vezes 10 a terceira, que é igual a 15, que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2. O 2 está dividindo, eu passei multiplicando, 15 está multiplicando, eu passei dividindo, e depois eu extraí a raiz quadrada e eu achei que essa velocidade era de 20 metros por segundo. Depois eu coloco para vocês os 2 itens aqui que eu esqueci de colocar na pergunta, eu coloco no PowerPoint que eu deixo lá no e-book de vocês. 2 exemplos de rendimento antes de encerrar a aula. Uma máquina consome 5 horsepower, HP, em sua operação. Sabendo-se que 3 HP são perdidos por dissipação, qual é o rendimento da máquina? Então, vamos pensar direitinho no que eu tenho aqui de informação. Se a máquina consome 5 HP, significa que ela está recebendo isto aqui para usar no trabalho dela. Então, eu tenho uma máquina qualquer que vai ter que receber um HP, unidade de potência, então eu sei que a potência total recebida por ela foi de 5 HP. Uma parte vai ser utilizada por ela para realizar a função determinada por essa máquina. Mas uma parte vai ser desperdiçada. Ele me disse quando foi desperdiçado. Foi desperdiçado uma potência de 3 HPs. Se a máquina consumiu 5 HP, porque ela recebeu 5, ela desperdiçou 3, o que significa que essa máquina utilizou apenas 2 HP. Aqui HP, tá? E o problema é saber o rendimento da máquina. Então, eu vou lembrar que rendimento pode ser calculado de várias maneiras. Uma delas é a potência utilizada pela máquina sobre a potência total que foi recebida por essa máquina, tá? Potência que ela utilizou, 2. Potência que ela recebeu, 5. Portanto, 2 dividido por 5, que vai dar 0,4. Eu posso deixar 0,4 ou posso multiplicar por 100 e dizer que o rendimento dessa máquina foi de 40%. Apagando aqui os meus rabiscos e colocando para vocês aqui
a resposta organizada no PowerPoint. Eu tenho a potência total, 5. Eu tenho a potência perdida, 3. Portanto, eu sei qual é a potência que ela utilizou, né? A potência total, na verdade, ela é a potência utilizada mais a potência perdida. Ou eu posso dizer que a potência utilizada é a diferença entre a potência total e a potência perdida, tanto faz. E aí, eu achei que essa potência utilizada era de 2 HPs. Usei a expressão do rendimento como potência útil sobre potência total, multipliquei meu resultado por 100 para dar a resposta em porcentagem. Um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos lá. Nesse exercício, eu vou deixar minha resolução só em PowerPoint, que é para não perder tempo escrevendo e depois explicando o PowerPoint, tá? Informações que eu tenho. A água é retirada de um poço de 18 metros de profundidade com o auxílio de um motor de 5 HP. Determine o rendimento do motor se 420 litros de água são retirados em 7 horas de operação. Adote 1 HP igual a 3/4 de quilowatts. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é o mesmo que 1 quilograma por litro. Então, eu tenho altura ou profundidade do poço, potência do motor, e eu quero saber o rendimento. O que eu sei de informação para calcular o rendimento? 420 mil litros de água são retirados em 7 horas. E aí, ele me deu vários dados. Primeira coisa, essa potência que eu tenho do motor é a potência total que ele usa, é a potência total que é fornecida para ele, não o que ele usa, tá? Então, são fornecidos para esse motor 5 HP. Outros dados que eu tenho denunciado: densidade, volume, gravidade, altura e tempo. Transformei em unidades do sistema internacional, tá? A densidade, vou trabalhar em quilogramas por litro mesmo. Só mexi aqui na quantidade de zeros, escrevendo como potência de 10. Gravidade está no sistema internacional, altura está no sistema internacional, tempo está em horas, eu passei para segundos. Cada uma hora tem 3.600 segundos, então 7 vezes 3,6 vezes 10 a terceira segundos, tá? Então, eu tenho que fazer ainda essa multiplicaçãozinha. Potência. Eu vou precisar saber a potência que ele usou para saber o rendimento. Eu tenho a potência total já, mas eu preciso da potência útil para saber o rendimento. Afinal, o rendimento é potência útil dividido pela potência total. Como é que eu vou calcular essa potência total? Como é que eu vou calcular essa potência útil? Eu vou pensar no trabalho que esse motor está realizando durante esse intervalo de tempo de 7 horas. Se ele está erguendo a água, ele está realizando um trabalho que corresponde à variação da energia potencial gravitacional, tá? Se eu quiser, eu posso pensar que esse trabalho é variação de energia potencial gravitacional, que é mgh. Ou que eu tenho a força peso atuando numa determinada altura, peso é mg vezes h. Tá, mas eu não tenho o m. Aí, eu vou ter que lembrar o seguinte: se eu não tenho o m, eu consigo descobrir o m. De que maneira eu consigo descobrir o valor da massa? Eu consigo descobrir o valor da massa através da densidade. Então, como é que eu vou descobrir esse m que aparece aqui, ó? Eu vou pensar que densidade é massa sobre volume. O volume está dividindo, eu vou levar para o outro lado multiplicando. Se o volume está dividindo, eu levo multiplicando, eu posso dizer que a massa... Nossa, isso aqui está muito chato. A massa multiplicado pela variação... o volume multiplicado pela densidade corresponde à massa. O V está dividindo, passou multiplicando. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Vejam, eu troquei o m por densidade vezes volume, vezes a gravidade vezes a altura. Então, eu fiquei que o trabalho, ou variação da energia potencial, é massa, densidade vezes volume, vezes gravidade,
vezes a altura, tudo isso dividido pelo tempo. Eu tenho esses valores, eu tenho D, eu tenho V, eu tenho G, eu tenho H e eu tenho tempo. Portanto, eu substituo tudo isso na minha expressão. Quando eu substituo tudo isso na minha expressão, ó, densidade, volume, gravidade, altura e o tempo, que eu converti para segundos, eu descobri com isso a potência útil, que dá 3 vezes 10 à terceira watts, que eu escrevi como 3 quilowatts. O problema quer rendimento. Se o problema quer o rendimento do motor, eu vou pegar a potência útil e vou dividir pela potência total. Só que agora eu tenho um problema, a potência total está em HP e a minha potência útil está em quilowatts. Ele me deu uma conversão aqui, ó. Que conversão que ele me deu? Que 1 HP é 3/4 de quilowatts. Então, é essa relação que eu vou usar. Se 1 HP é igual a 3/4 de quilowatts, eu posso dizer, então, que a potência útil vai ser, ela é 3 quilowatts, né? Eu posso dizer que ela é 3 vezes, o 4 que estava aqui eu levei para o outro lado, ó. Se 1 HP é 4 sobre 3, eu posso passar esse 4 multiplicando, eu fico com 4 HP igual a 3 quilowatts. O 3 está multiplicando, eu passei dividindo, ó. Ok? E aí, eu fiquei com 3, o quilowatt, ele é 4 sobre 3 do HP. Então, o 3 já é da minha potência útil. O quilowatt, eu troquei por 4 sobre 3 HP. 3 com 3 eu cancelo. Portanto, eu transformei minha potência útil em HP. Então, ela deu 4. Daí, eu concluí. Potência útil sobre potência total. Qual que é a potência útil? 4. Qual que é a potência total fornecida? 5. 4 dividido por 5, 0,8. Multipliquei por 100, 80%. Então, recapitulando, separei todos os dados, converti 7 horas para segundos, não fiz a continha aqui, mas eu só indiquei que eu multipliquei o 7 por 3,6. Usei o conceito de que trabalho é força vezes deslocamento. Eu acho que fica mais simples até nessa resolução do PowerPoint. Vou até riscar aqui, ó. Considerar que trabalho, a potência útil, perdão, a potência útil é a variação da energia potencial sobre o tempo. Fica mais simples até de eu entender se eu usar esse conceito, tá? E aí, a variação da energia potencial é mg delta H. Eu não tinha o m, eu achei o m pela relação da densidade e volume, ok? Aí, eu escrevi que potência útil é variação da energia potencial, dV, isso aqui é m, GH sobre T. Só substituí os números. Achei a potência útil. Aí, eu fiz uma regrinha de 3. 1 HP corresponde a 3/4 de quilowatts. 3 quilowatts corresponde a quantos HPs? E aí, eu descobri que 3 quilowatts é o mesmo que 4 HP. E aí, é a potência útil sobre a potência total. A útil é o meu 4 HP e a total, que é a que foi fornecida, é a que está no enunciado do exercício, era o 5 HP. Ok? Com isso, eu tenho aqui um resumão de tudo que foi falado na aula de hoje, tá? Eu encerro a aula de vocês. E para essa semana, nós temos aí alguns exercícios sobre potência e rendimento para serem feitos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no horário combinado com vocês para esclarecermos tanto as dúvidas conceituais quanto as dúvidas de exercício. Uma ótima semana para todos nós e desculpe aí algumas confusões com o enunciado ou alguma parte que eu tenha me enrolado um pouquinho. Mil perdões. Até a próxima semana, onde eu vou falar de outros conceitos de física com vocês. Até lá, pessoal!